Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Bhutibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namaste. Ok. O microfone está aberto a todos se vocês tiverem alguma contribuição. Professor? Oi, querida, diga aí. Oi, professor. Eu queria compartilhar, mas não é uma dúvida, não. Eu queria agradecer aquela explicação que o senhor deu sobre a meditação, fez toda a diferença para mim essa semana. E mudou, senti que mudou, algo mudou, a minha visão mudou. Na hora no Nididhyasana, né, que eu ficava presa no princípio, consciência, existência, e aí ampliou, eu fui além. E era isso, meu comentário, Tá. eu queria E, agradecer, fez uma e, diferença muito grande. e qual foi a diferença no sentido, o que que fez essa ampliação? Qual foi o mecanismo que, né, expandiu a sua compreensão? O que que foi? Como foi? Primeiro me veio assim, é uma experiência, né? Porque uma visão é uma experiência, não é? Mas não é visão de nada, mas assim a compreensão do que está atrás de tudo, essa grande consciência, existência que não tem o que ser falado, né? Porque não tem atributos, não tem nada, e, e aí ficou claro essas sobreposições, né? Ishvara, e aí vem, né? Todos os Namarupas até chegar aqui, né? Então, isso deu uma clareada. E aí ficou mais fácil para fazer o Nididhyasana em cima do ensinamento do Vedanta, né? Que daí os ensinamentos a gente vai lembrando e vai colocando no lugar certo, vai encaixando. Foi isso. Nossa, a Marinê, você não tem ideia do quanto o quanto gratificante é ouvir isso de você e ver, testemunhar alguém que chegou há pouco tempo, né, e que está desenvolvendo essa compreensão, essa sabedoria, né, tão rapidamente. Então, não existe uma retribuição do ponto de vista do guru, do professor, não existe retribuição maior do que o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento e o autoconhecimento do discípulo, né? Então, você realmente me deu muito nesse momento. Muito bacana você entrar já saindo, você está fazendo aqueles passos, né, que vai abandonando o conhecimento a nível mais teórico acadêmico e entrando no conhecimento direto de que eu sou esse pano de fundo, eu sou, né, esse adhisthana, eu sou essa consciência de existência e tudo ocorre, né, exatamente como uma ordem aparente dentro de mim. Então, ver você dar esses passos dentro do que é o Vedanta, que é um laboratório na qual você se coloca sob a luz desses ensinamentos, em sua natureza corpo-mente, em sua natureza Brahman, e aí você vai removendo todas aquelas ilusões, né? Todas aquelas fantasias que atribuíam realidades a tudo que é simplesmente uma aparência em constante fluxo de modificação. Eu fiquei emocionado, tenho que te confessar, eu fiquei realmente emocionado. Obrigada, professor, pela toda a sua dedicação e ensinamentos,
que eu não sabia nada sobre o Vedanta, né? Estou aprendendo tudo aqui. Você não sabia nada sobre Vedanta e você sabia nada sobre você. Agora você está sabendo mais e mais sobre o que você realmente é. Não é assim, Gra- Marcelo? Namastê. O Felipe Fagundes, você chegou agora, Fagundes? A primeira sessão do nosso satsang hoje são perguntas e respostas, ou simplesmente compartilhamentos, né, daquilo que é o nosso crescimento, né, o nosso melhoramento, o nosso desenvolvimento, tá? Você que é uma pessoa mais inclinada a se abrir assim num grupo, você fica à vontade também, tá? Beleza, professor, obrigado. Eu estou no serviço, eu estou aproveitando aqui que eu estou tranquilo para poder escutar Sim, também a aula. que bacana, ótimo. Uma pessoa, a propósito, tem uma pessoa muito querida que eu tenho estado em contato com ela porque ela está internada, uma pessoa do grupo nosso há muitos anos, uma pessoa muito querida, e eu tenho mantido contato com ela. E eu estava agradecendo ela por tudo que ela é, né? O crescimento, né? Ela me deu fez uma doação em dinheiro esses dias. Eu falei, olha, a retribuição sua mais importante é a sua maturidade, o seu crescimento, entendeu? Para chegar onde você chegou, né? Quer dizer, né? Lidar com o declínio do corpo físico, uma pessoa já de mais idade do que eu, né? Do que a maioria de nós. E, e eu estava falando exatamente sobre isso. Não existe nada mais gratificante do que encontrar, né, um discípulo que realmente possua as qualidades e honestidade, a integridade intelectual para manter o ego sob controle, né? Para chegar a essa sabedoria espiritual, né? Então, eu estava falando exatamente sobre isso. Não existe nada mais gratificante para o professor, o guru, do que isso, né? E eu aproveito para falar um pouco disso também agora, neste momento, já que a gente está assim, outras questões aí, né? Perguntas, respostas, compartilhações, compartilhamentos, não sei como se diz, partilhas, né? Então, eu escrevi uma notinha aqui com base nisso, né? Essa troca entre eu e essa pessoa, a respeito do que é um discípulo qualificado, que é a coisa que gratifica qualquer professor, qualquer guru, né? Só para Paramartananda também diz isso, né? Que o guru, quando encontra um discípulo muito qualificado, ele fica realmente muito feliz, né? Porque é raro. Então, o que seria um discípulo qualificado, né? Primeiro, o indivíduo ele precisa ter um bom intelecto, né? A pessoa tem que ser uma pessoa, naturalmente, com tendências dármicas, né? Com um bom coração, mas, acima de tudo, como a moksha, ou libertação, somente é possível através do autoconhecimento, e o autoconhecimento também é um conhecimento, e todo conhecimento ocorre dentro do âmbito do intelecto. Então, o indivíduo precisa ter um ótimo intelecto, um intelecto inquiritivo, né? Um intelecto investigativo, né? Um intelecto que gosta de investigar coisas, né? Então, existem muitas pessoas pelo mundo que existem ótimos intelectos, eles são inquiritivos, investigativos, mas a maioria deles são intelectos sem tendências de espirituais, de fazer uma investigação a respeito da natureza do eu, né? Da natureza de Deus. As pessoas têm um bom intelecto que permanece à disposição delas para investigar a natureza dos objetos de mítia, né? Do mistério da vida, etc., né?
ou até mesmo de fenômenos extraordinários, ou místicos, ou esotéricos, né? É tudo parte de um intelecto que pode ser extrovertido, né? Extroverso, né? Para o mundo dos objetos densos e sutis, né? O mundo do conhecimento a respeito de fenômenos, objetos densos e sutis. Então, o primeiro ponto é um intelecto bom, um intelecto inquiritivo, né? O segundo ponto é com tendências espirituais, ele quer fazer uma investigação a respeito o que é realmente a natureza do eu, o que é realmente a natureza de Deus, né? São os dois caminhos que nós temos. O que é a natureza do eu, o que é a natureza de Deus, né? Se você seguir o caminho, o que é a natureza de Deus, você se torna imediatamente um bhakta, um devoto de Deus, né? Se você quer buscar o caminho do autoconhecimento através da investigação da natureza do eu, né? Você se torna mais um filósofo, né? Mais uma pessoa espiritual a nível mais filosófico, né? Ele quer compreender a natureza da realidade, mas sem compreender que a natureza da realidade é a natureza de Deus, em sua natureza nirguna, né? Então, o segundo ponto seria um intelecto muito bom, inquiritivo, com tendências ou vássanas espirituais. O terceiro ponto que eu coloquei é que essa pessoa qualificada, madura, né, ela é uma pessoa que chegou ao ponto de compreender a diferença entre o conhecimento e as experiências. Então, isso ocorreu para mim esses dias, porque eu tenho um amigo meu, né, e ele vive inserido no mundo desses círculos espirituais, né, cheio de confusão, cheio de, né, de ignorância mascarada de sabedoria, né? Ainda muito preso às palavras, né, do meu primeiro guru, que eu não posso citar o nome. Então, eu estava trocando algumas coisas com ele. Ultimamente, eu digo as coisas mais fortes para ele, e ele está recebendo tudo com um equilíbrio bom, né? Porque eu pensei, esse cara vai me odiar. Porque não existe nada pior do que o guru, o professor, expor, né? Expor um aspecto, o ego, a vaidade, o orgulho, né? De alguém, do discípulo. Ninguém gosta de ter o ego exposto, né? O ego nada mais é do que aquele sentimento de vaidade, de orgulho, né? De que não, não, eu sou altamente isso e aquilo, eu sou qualificado, eu sei, não. Todas aquelas imagens maravilhosas que o indivíduo tem de si, né? O indivíduo, em geral, ele vai acumulando essas ideias maravilhosas a respeito de si para criar aquilo que nós chamamos de uma autoimagem positiva, né? Então, o discípulo, ele simplesmente, ou a pessoa interessada, porque é ele que fica me provocando, essa pessoa, né? Então, essa pessoa, ela vai querendo, vai dizendo, vai desafiando, né? Vai dizendo bobagem, né? Vai tentando ensinar o sábio, né, uma pessoa muito mais sábia, vai tentando ensinar o professor o que é realmente né, a sabedoria, essas coisas, e você tem que ir navegando naquilo para não ofender muito o ego das pessoas. Você tem que ver até que ponto o ego da pessoa pode receber um punch, né? Pum, um soco, né? Até que ponto a vaidade, o orgulho, né? A arrogância está pronta para receber né, um ataque, né? Então, essa pessoa, né, nesse âmbito, eu tenho dito coisas fortes, né? E uma das coisas que eu tenho deixado claro para ele é que ele pensa que ele é um buscador espiritual avançado, mas ele tem que começar do zero, porque a busca dele é toda ela no mundo anátema, no mítya. Ele está buscando no mundo, entendeu? No mundo das dimensões mais sutis, menos sutis, interdimensionais, isso e aquilo. Todos esses fenômenos esotéricos, esses conhecimentos esotéricos, isso tudo é lixo em termos de autoconhecimento. A pessoa está perdida lá fora, no mundo dos objetos sutis, pensando que ela está crescendo espiritualmente. Espiritualmente, não, a direção é completamente oposta. Você não tem que ir nem para o mundo, a exploração, a inquirição no mundo dos objetos densos, nem nos objetos sutis, nem nos objetos que a ciência, né,
tenta compreender qualquer coisinha, né? Pouca coisa, você tem que voltar para uma inquirição, investigação a respeito da natureza da consciência humana, né? Que é algo além da mente, né? Que é a mente, mas cuja natureza é a consciência pura, né? Então, as pessoas que querem, que se dizem altamente espirituais, quase que invariavelmente, elas estão buscando a realidade no mundo anátema, no mundo dos fenômenos, objetos densos e sutis de Mithya, né? Através de quê? Através da experiência. O que distingue Vedanta das outras escolas é que as outras escolas, elas utilizam a experiência como um meio de obter a realidade absoluta, uma experiência da realidade, né? Então, quase todo mundo fica enganado buscando a realidade no campo da experiência, e a experiência é, por natureza, irreal, porque a experiência é sempre temporal, ela é limitada pelo início, meio e fim, ela se modifica de momento a momento. A natureza de toda e qualquer experiência é a impermanência, é algo que aparece e vai mudando. Então, você jamais pode realmente compreender a realidade, que é algo que é sempre presente, né? Absolutamente sem jamais se modificar através, né, em contato com as sobreposições que ocorrem dentro da marinéia, da real natureza da marinéia. Então, essa realidade, essa verdade, a maturidade permite ao indivíduo, é a maturidade que permite ao indivíduo, né? Ela se manifesta através da compreensão de que a experiência não vale a pena. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Naquele período que eu simplesmente abandonei a meditação porque me permitia experiências maravilhosas, mas eram todas elas passageiras. A minha mente se modificava, vocês já ouviram essa história diversas vezes, né? Então, a maturidade nos permite também discernir a diferença, né? O valor, né? Qual a diferença de valor entre conhecimento e experiência, né? Conhecimento, uma vez você conheça, né? O conhecimento científico, quase todo ele não é preciso, né? Mas existem alguns conhecimentos que parecem ser precisos. 2 maçãs, mais outras 2 maçãs fazem 4 maçãs. Esse é um conhecimento que não precisa ser revisado constantemente, né? É matemática básica. Então, mas em geral, o conhecimento científico, né, a nível mais complexo, ele requer revisões constantes, né? Então, o conhecimento, quando ele é realmente direto, que é um conhecimento não a respeito da ciência, né? Não conhecimento científico a respeito de fenômenos objetos, quando ele é o conhecimento a respeito da real natureza de tudo, ele é chamado de autoconhecimento. E o Vedanta, ele se distingue das outras escolas filosóficas espirituais, dizendo que não, somente através do conhecimento você encontra a realidade, né? Então, o indivíduo maduro é aquele que chegou à compreensão, a maturidade nada mais é do que um processo de conversão do desejo por experiências maravilhosas, místicas, espirituais, esotéricas ou sensoriais, uma conversão do desejo por essas coisas, né? Conversão por esse desejo de experiências num desejo por autoconhecimento. Então, você vai abandonando o interesse e o desejo pela experiência, vai convertendo esse desejo pelo desejo por conhecimento, por saber o que é a única realidade, nesta ordem aparente na qual nós vivemos, experimentamos, né? Então, um terceiro ponto desta maturidade é você ter uma clara compreensão da diferença entre conhecimento e experiência, e o fato que a experiência ela é sempre impermanente, ela sempre se modifica, não existe permanente experiência. A minha fantasia, a fantasia de quase todo mundo que tentou uma experiência perfeita através da meditação, é que um dia talvez você encontre uma experiência mística, né? Uma experiência qualquer que seja pausada, né? Aqui no computador tem um pausa, né? Você pausa, pá, aí fica paralisado, aí você vai ter aquela experiência de bem-aventurança que não se modifica e permanece eternamente, né? Então, a fantasia de quase todo mundo, quase todo buscador
de experiências, né, místicas ou espirituais, é que, de repente, não tem uma experiência que, de repente, quando você chega nela, ela permanece para sempre. Não existe. A natureza da experiência, o que que é a experiência? A experiência requer dois princípios: o experienciador e o objeto de experiência. Então, quando o experienciador contata um objeto de experiência, existe aquilo que é a experiência. Quando o buscador ele quer uma experiência espiritual, mística, etc., ele está no âmbito da espiritualidade, né? Então, essas experiências, em suas categorias mais elevadas, não é uma visão, não é uma audição, não é isso, é simplesmente um estado mental que produz um prazer, uma satisfação, uma alegria, uma bem-aventurança, uma paz enorme, tá? Então, essa paz que passa toda a compreensão humana, né, essa alegria, essa felicidade, né? Isso também é um objeto de experiência, é um estado mental no qual o indivíduo experimenta esse ananda, essa bem-aventurança, essa alegria de viver, essa alegria de ver o mundo, né? Então, as pessoas ficam iludidas pensando que um dia talvez elas encontrem uma experiência que realmente permaneça para sempre naquele mesmo nível de bem-aventurança. Mas a experiência começa a declinar rapidamente, aí as pessoas dizem, é porque você quando teve aquela experiência, o ego apareceu e diz assim, eu estou tendo a experiência, aí a experiência começou a fugir. Não, não é por aí, não. Não é por aí, não. É porque a natureza da experiência é a impermanência e a constante modificação. Nada permanece o mesmo de um momento para o outro. A experiência é um contato entre uma entidade experienciadora e um objeto de experiência. A entidade experienciadora está modificando porque a sua configuração gúnica, os gunas, o estado da mente, se modifica e o campo dos objetos está também se modificando constantemente. Então, por natureza intrínseca, a experiência é sujeita a constante mudança, modificação. Então, não existe uma experiência definitiva que possa satisfazer o desejo humano, o desejo pela libertação, pela felicidade eterna, etc., etc., né? Então, a maturidade é você chegar ao ponto de realmente ver claramente, transparentemente, né, que você jamais vai se resolver através da experiência. Isso requer, entendeu, uma maturidade enorme. Aí o indivíduo ele vai apostar mais ainda todas as suas fichas neste processo nididhyásico, né, vedântico, né, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, que irá revelar para o indivíduo aquilo que pode ser conhecido como a natureza intrínseca do buscador, como Satitananda Brahman, como consciência, existência una, né? Não dual, tá? Cheia, inteira, completa, sem limites, infinita. Então, nós estamos falando de um indivíduo maduro, que é raro de ser encontrado, com ótimo intelecto, um intelecto com tendências espirituais, de introspecção, de investigação, e essa investigação vai dirigindo o indivíduo a uma mente, de repente, mais satívica, que irá produzir experiências espirituais legais, e o indivíduo quase sempre fica preso naquele mundo das experiências, pensando que um dia ele vai obter uma experiência definitiva que vai me resolver para sempre, né? No nível mais denso, grosseiro, é encontrar o amor da minha vida, né? Aí pode ser uma situação financeira melhor, pode ser qualquer que seja o desejo do indivíduo, né? E depois que o indivíduo chegou a este nível de qualificação, ótimo intelecto, ótimas vasanas espirituais, a compreensão de que somente através do conhecimento, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né, irá resolver esse problema. Ainda assim, o indivíduo ele precisa de ter o que eu coloquei como quarto nível de qualificação, que é a maestria sobre o ego. Tá? A maestria sobre o ego. Porque o ego do indivíduo, neste processo, no qual ele desenvolve, né, um ótimo
corpo, mente, sentidos, com boas vasanas que vêm, né, do corpo causal, né, com a clareza a respeito da diferença entre o caminho do conhecimento e o caminho da experiência. Então, é um indivíduo já mais maduro, mais crescido, mais qualificado, mas o ego, ele não foi cancelado ainda. Você entende, Mariné? O ego está ali ainda, né? Então, quase que invariavelmente, o ego vai começar a dizer: olha, eu sou um indivíduo muito qualificado, eu sou alguém realmente muito maduro, né? Então, eu realmente, eu sou uma pessoa sábia, né? Então, o ego é o último obstáculo, né? É a última maestria sobre o ego, é outro aspecto que como é que ele se manifesta, essa maestria? É uma sensação, um sentimento não, não é um sentimento, é simplesmente uma expressão genuína de não vaidade, mas humildade, né? Uma expressão natural, genuína, de nenhum orgulho, né? Quando a gente diz o ego, ele precisa compreender que ele existe, ele permanece, ele não desaparece, mas ele deve assumir a sua devida posição e ele precisa se resolver em Saguna e Chuara primeiro. Como assim? Ele se resolve em Chuara porque, né, Ishwara é aquele que projeta, sustenta, né? E que, independentemente de destruir de tempo em tempo, reciclar tudo de momento em momento, ele nos concede os nossos parábadas de momento a momento. Então, ele vai concedendo, nos apresentando, nos dando os resultados, né? Então, o ego, ele precisa compreender esse sistema de Ishwara muito bem, de tal modo que ele não, que ele possa gradualmente, mas certamente minimizar aquela tendência extremamente arrogante, extremamente ignorante que produz vaidade espiritual, entendeu? Orgulho espiritual. Olha só como eu sou sábio, olha como eu sou isso. Então ele vai se resolvendo em Saguna e Ishwara, sabendo, olha, o conhecimento que eu tenho aqui, que me está fazendo uma pessoa mais sábia, né? É simplesmente uma pequena fração do conhecimento de Ishwara. Uma pequena, mínima fração. Ishwara é a inteligência suprema, é o conhecimento de tudo, ele revela esses ensinamentos, né, vedânticos, védicos. Então, ele nos prepara através do karma, dharma, upasana, e a gente vai crescendo e a minha clareza, a minha suficiência, a minha sabedoria é nada comparada ao conhecimento, né, absoluto deste Saguna Ishwara, né? Então, o ego humano precisa de ter este ponto de referência que é o Criador, né? Você vê o problema aqui porque nas culturas ocidentais os indivíduos eles não gostam deste relacionamento entre criatura e criador e devoção para como criador. Se eles começam a desenvolver uma certa capacidade ou maturidade ou qualificações, né? O ego se apropria daquilo que, na verdade, foi concedido a ele pela inteligência suprema, né? A inteligência suprema é a maturidade da maturidade, é o conhecimento de todo o conhecimento, né? Se a gente for voltando, a gente vai voltar para o texto, então, Cristo, né, diz, eu sou, né, eu sou a maturidade de quem? A maturidade de Ishwara, né? A maturidade dos grandes Mahatmas, né, que conseguiram ter total maestria sobre o ego. O ego é um dos problemas mais difíceis, porque o indivíduo, na medida que ele começa a desenvolver determinadas qualificações, ele vai desenvolvendo um ego espiritual, tá? Então, é raro encontrar um discípulo qualificado e quando eu encontro, né, eu fico muito feliz, tá? Eu quero abordar aqui rapidamente uma postagem que eu coloquei a respeito de uma troca entre um discípulo e um guru, tá? Eu não vou dizer quem é o guru, nem vou dizer quem é o discípulo, né?
O discípulo contatou o guru dizendo: o mundo está ficando doido. Ishwara está enlouquecendo. O guru disse: não exatamente. São os jivas de Ishwara que estão enlouquecidos. Ishwara é puro conhecimento, pura inteligência. Ele não é sujeito à sanidade, né, ou loucura. Os pares opostos, eles não... Ishwara não existe dentro do âmbito de todos os pares opostos, né, que configuram esta realidade aparente. Mas o discípulo insistiu, dizendo assim: eu tenho certeza, é Ishwara 2. O Ishwara 2, o Criador, que está com o sistema enlouquecido, né? Então, o discípulo diz isso para o guru, né? Então, esse é um ponto, né? Eu não vou dizer quem é o discípulo, quem é o guru, mas eu já experimentei um pouco disso na minha experiência nos últimos 10 anos, né? Ensinando, compartilhando esses ensinamentos. Quando o discípulo não é devidamente qualificado, ele muito frequentemente ele quer desafiar intelectualmente o guru, né, a respeito da elaboração, né, ou a interpretação dos ensinamentos, né? Então, toda vez que o discípulo desafia o guru, por exemplo, eu tive mais de um estudante meu ao longo desses anos que tinha dificuldade de compreender que existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nada mais é do que a nossa capacidade de escolha de momento a momento, e que nós precisamos exercitar esse livre-arbítrio de acordo com as leis de Deus, de acordo com o Dharma, em observação ao Dharma. A gente vai escolhendo, vai sacrificando as nossas vasanas no altar do Dharma, como a gente diz, né? Então, eu tive alguns poucos que desafiavam, não existe livre-arbítrio. Eu dizia, tudo bem, um dia você vai compreender, um dia você vai compreender. Eu nunca fiz muito caso, né? Tudo bem. As pessoas não estão ainda crescidas o suficiente para desenvolver uma atitude que não seja de desafiar a interpretação do guru, mas que seja de dizer, não, se eu confio no guru, eu confio nas escrituras, se eu estou ainda, né, não concordando, é porque eu preciso melhorar a minha compreensão, que é a atitude correta. Desde que o indivíduo realmente compreenda, né, o que é o guru, e que o guru seja parte de uma sampradaya, né? Porque quando você não é parte de uma sampradaya, o guru também pode ser desafiado pelos estudantes, pelos discípulos, né? Então, o perigo de você ser um Babaji desse da vida, um Om ou um Prem Prem, é que você não tem uma sampradaya, você nunca estudou mesmo, você começa a dizer um monte de bobagem baseado em algumas experiências que você teve, e você começa a encontrar um monte de pessoas, né, cegas, sendo guiadas por você, uma pessoa cega também, né? Então, se o guru for realmente um guru que pertence a uma sampradaya, as exposições desse guru, elas são necessariamente em conformidade com a tradição, tá? Então, a tradição do guru, quem é? Esse guru, esse guru, esse guru? Não, começou com Shimaya, depois não, mais especificamente Dayananda e Paramartananda, né? Essa é a sampradaya que eu me considero parte, né? E eu tenho absoluta convicção de que as minhas exposições são totalmente em conformidade com a sampradaya. Mas se eu fosse um guru daqueles que dizem assim, não, esse é o meu ensinamento, é a minha sacação, é minha isso, é minha aquilo, aí o discípulo tem totalmente razão de poder desafiar a exposição do guru. Então é importante saber que o guru, que pertence a uma sampradaya, as interpretações das escrituras, as exposições precisam ser em conformidade com a sampradaya também, né? Então a gente tem os textos de Dayananda e de Paramartana. De James, não. O James ele criou uma sampradaya dele. Ele ficou 2 anos com Shimaya e aí ele começou
a fazer o coquetel dele, e ele chama realmente, essa é a minha Sampradaya, o Shine World. Tá? Então, se você pertence, as suas exposições devem ser em conformidade com a sua Sampradaya, tá? Então, o discípulo que cresceu e compreendeu isso, ele assume uma posição de humildade, de dizer assim, ok, eu, eu ainda não compreendi, por isso eu estou ainda confuso, por isso eu estou dizendo que não existe livre-arbítrio, mas eu vou continuar refletindo, né? Mas as pessoas ligavam para mim, algumas dizendo, querendo ter uma disputa intelectual comigo sobre o livre-arbítrio e não livre-arbítrio, que é uma disputa filosófica, né? Eterna, sempre existiu entre os filósofos acadêmicos essa disputa, né? Do ponto de vista do Vedanta, não pode existir disputa, porque nós estamos falando de uma realidade satya e uma realidade aparente mithya, né? Então, dentro do âmbito de Satya, não existe livre-arbítrio. Dentro do âmbito de Mithya, existe sim um livre-arbítrio de escolha de cada ser humano, né? Esse organismo mais inteligente, mas essas escolhas, ainda assim, elas estão sob a influência das suas vasanas, né? E as vasanas ainda são parte da sua mente. A mente inconsciente faz escolhas, sim, mas ainda é parte integrante daquilo que é a sua alma individual, tá? A gente faz escolhas boas e ruins. As escolhas boas são aquelas que são em observação das leis de Deus, do Dharma, etc., e dos ensinamentos. E as ruins são aquelas que vêm, né, do subconsciente, ou do corpo causal, fundados, embasadas em ignorância espiritual, mas ainda assim, né, a mente é uma configuração do subconsciente, o inconsciente, subconsciente e a mente consciente. Então, é tudo uma escolha nossa, né, sob efeito de nossas vasanas também, né? Então, voltando para o que eu estava dizendo, um guru, um discípulo mais maduro, ele pode até insistir um pouco, né? Ele pode dizer, não, não, é isso e aquilo, bababá, bababá. Eu tinha muito dessas conversas com eu posso dizer o nome dele, que ele não se importa, não, é o Ronaldo. O Ronaldo tem um intelecto muito bom, né? E ele sabe que ele é a consciência, né? Ele tem algumas tendências argumentativas que eu coloco sempre limite a tudo isso. Eu digo assim, não, não, eu sou um professor, eu não sou um disputante, eu não gosto de fazer disputa intelectual, eu gosto de expor os ensinamentos. Se você gosta, você faça uso deles, se servir para você bem, mas eu não disputo. Não disputo porque eu estou sempre firme nas exposições vindas da minha Sampradaya, que para mim é aquilo que existe do suprassumo realmente da cultura, né, da sabedoria espiritual neste planeta. Então, eu não disputo, eu não tenho nenhum interesse em convencer ninguém. Então, essa é a minha atitude com qualquer pessoa que gosta de me abordar do ponto de vista acadêmico, tá? Tem pessoas que eu tenho uma pessoa que fica sempre querendo me contatar, tentando me atrair. O cara é um acadêmico, mas ele tem tanto conhecimento, campos de conhecimento do esoterismo, de essa religião, aquela religião, essa tradição, mas o cara é uma enciclopédia de conhecimento, entendeu? E ainda assim é totalmente auto-ignorante. E, então, eu não entro nessas argumentações, porque o Vedanta, ele não discute com nada e com ninguém. Vedanta é simplesmente, né, uma metodologia de ensino, um campo de conhecimento, que é apresentado como uma solução para a problemática humana do samsara, para aqueles que encontrarem valor em tudo isso, né? Então, o discípulo insistentemente falou assim. Aí o guru respondeu amavelmente: não é bem assim, meu querido discípulo. O sistema Ishvara é sempre preciso, ele é perfeito, é uma inteligência que não está sujeita a nenhum erro ou defeito. Aí o guru, muito amavelmente, se você estiver interessado, a gente pode falar daqui a pouco no Zoom ou no WhatsApp e eu te explico melhor, porque é um discípulo mais próximo, um discípulo mais
íntimo, mas há muitos anos, entendeu? Então, o guru não quer simplesmente dizer para o discípulo, não, não, tá, então tudo bem, né? Então, assim, não, não, eu estou disposto a tentar, né, esclarecer melhor isso para você. Então, a situação ideal é que o discípulo diz, né, o discípulo diz, muita humildade, sim, obrigado, professor, eu quero que meu conhecimento seja em harmonia com o conhecimento das escrituras, eu confio em você como guru, por favor, vamos ter esse bate-papo para esclarecer, para me ver aonde o meu conhecimento está confuso, onde é que ele está preso, né? Seja através do livre-arbítrio, neste caso, sobre a natureza de Ishwara, que ele disse que Ishwara enlouqueceu, né? Não, não é assim. Então, uma pessoa que não está firme, né, aganchada, identificada com aquela noção, né, que foi integrada no meu campo de conhecimento espiritual, né, uma pessoa que está com a mente aberta, ela vai dizer sim, né, vamos, por favor, vamos bater esse papo para ver se eu consigo desenvolver a sua visão, que é a visão da sua Sampradaya, porque é a visão do Vedanta, é a visão de Ishwara, né? Mas existe a possibilidade também do discípulo, né? Simplesmente não aceitar o convite e simplesmente ficar, não, não. Eu fico com a minha convicção de que Ishwara enlouqueceu. Essa é uma possibilidade, né? Mas, felizmente, para a alegria do guru e para a alegria de todos, o discípulo falou, sim, 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 vamos, né? Vamos ter essa conversa para ver se eu consigo compreender melhor este tema, né? O guru replicou alegremente, ótima sua atitude. Por quê? Porque no momento em que o ego do discípulo inicia uma disputa intelectual sobre os ensinamentos com o seu guru, este relacionamento guru-discípulo já não serve o seu propósito, tá? Então, o guru replica alegremente, no momento, ótima sua atitude, no momento que o ego do discípulo inicia uma disputa intelectual sobre os ensinamentos com o seu guru, esse relacionamento já não serve o seu propósito. Por quê? Porque aí a gente entra no campo do achismo. Não, eu acho isso, você acha aquilo, né? Onde existem dois, né, existem dois tipos de achismos, né? Onde existem dois, existem diferenças de noções, conceitos, opiniões, né? Existe desacordo sempre. É por isso que o professor de Vedanta, o guru realmente de Vedanta, ele precisa ser simplesmente uma instituição. Qual instituição? A instituição Sampradaya é aquele que desdobra os ensinamentos em total conformidade com a sua Sampradaya e que não entra em nenhuma discussão. Ele está disposto a quê? A esclarecer, tentar esclarecer um pouco melhor os ensinamentos, né, na esperança que o estudante, o discípulo, consiga desenvolver a compreensão e a sabedoria expostas nas escrituras, né? Então, o guru diz, ótima sua atitude, vamos lá. E ele diz, Ishwara é um símbolo de Nirguna Brahman, porque o discípulo diz, não, 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 foi Ishwara 2 que está totalmente enlouquecido. Ele falou, tudo bem, se você quiser o Ishwara 1, Ishwara 2, que é um termo que eu não uso mais porque não é parte mais da minha Sampradaya, essa é parte mais da Sampradaya ou das exposições que ocorriam 10, 15 anos atrás com James, né? Ishwara 1, Ishwara 2, nada mais é do que Saguna, Ishwara 2, Nirguna Ishwara ou Nirguna Brahman, Ishwara 1, tá? Então, usando a linguagem de Ishwara 1, Ishwara 2, o Guru diz, Ishwara 1 é um símbolo de Nirguna Brahman, que é Satchitananda Brahman, consciência, existência de natureza não dual, né? É a única realidade. Isso é Ishwara 1, não existe nada, tudo somente é Ishwara 1 ou Brahman, né? E Brahman, naturalmente, ele, sendo a única realidade,
ele é livre e independente de todos os gunas de Maya, de todas as sobreposições, né, de todos os namarupas, de todos os conceitos, conhecimentos, noções, experiências, né, tudo aquilo que foi registrado, né, no corpo causal, macrocosmo, né, Brahma, Ishvara um, que é Brahman, é simplesmente para ele, que não é ele, não é ela, é simplesmente a natureza intrínseca de tudo, né? Isso, nada disso é existente realmente, né? Então, Ishvara um é, sem dúvida alguma, totalmente livre de todos os pares opostos, tais quais sanidade e loucura, o bem e o mal, amor e o ódio, conhecimento e ignorância, tá? Então, esta foi a primeira colocação do Guru. Aí o Guru diz, mas voltando para o Saguna Brahman, né? Ou Ishvara 2, como você colocou, né? É simplesmente um símbolo, né? De um sistema composto por uma infinidade de leis e princípios que projeta, sustenta, recicla e governa a inteira manifestação. Então, o que é esse Ishvara 2? Ishvara 2 é um sistema extremamente complexo e inteligente que é capaz de projetar, através dos gunas de Maya, né, estruturar, sustentar, destruir, reciclar de tempo em tempo e governar este inteiro cosmos, né, através desta infinidade de leis e princípios. Então, este é Ishvara 2, né? Este é Ishvara 2. E tudo isso, né, nada mais é do que a inteligência suprema. Este Ishvara 2, ele opera através dos gunas de Maya. Ishvara 2, ele fundamentalmente ele é puro Sattvaguna, né, ou essa entidade de conhecimento absoluto a respeito de Mitya e a respeito de Satya. Ele é autoconsciente, ele conhece a sua natureza como Satya e ele conhece tudo no âmbito de Mitya, né? Então é o conhecimento total, é Saguna Ishvara, né? Então este conhecimento, ele é preciso, ele é perfeito e ele opera através dos gunas de Mayas. Através dos gunas de Maya, ele configura esse inteiro universo, estrutura e governa através de todas as suas leis. Todos os pares opostos, né, existem no âmbito desta estrutura, deste sistema Ishvara. Porém, este Ishvara, ele não existe dentro do âmbito de todos os pares opostos. Ele não é limitado pelo sistema. Ele não existe dentro do âmbito do sistema. Ele é, assim por dizer, o arquiteto do sistema, que não é limitado pelas leis e princípios que regem o seu sistema. Tá? Suponhamos que o Felipe Fagundes seja o diretor de uma, de uma empresa de correção, né? Não sei como é que a gente diz isso, né? Existem instituições cujo, em teoria, né, seriam o objetivo de corrigir as pessoas adármicas e convertê-las em pessoas dármicas, né? E dentro desse sistema existe uma infinidade de regras e princípios e leis, né? E que a pessoa que configurou tudo aquilo, estruturou, o arquiteto daquele sistema de correção, ele está lá para impor, para observar que tudo esteja ocorrendo segundo o seu sistema, mas ele é livre do sistema, ele é o criador do sistema, ele é livre e independente daquele sistema de correção. Então, Ishvara, ele existe livre e independente do seu sistema. As suas leis que regem esse sistema, ele é simplesmente, assim por dizer, o arquiteto. Portanto, como poderia este Ishvara 2, ou seja, o sistema, né, que, que rege tudo isso através de uma inteligência precisa, como poderia esse Ishvara 2 ter enlouquecido? Né? Sistema nada mais é do que um conjunto infinito de leis e princípios, entre elas a lei da causalidade, causa e efeito, ações e seus resultados. Ok?
Então, o que enlouqueceu? Será que foi realmente essa inteligência suprema, essa entidade chamada Deus, né? Essa entidade aparente dessa ordem aparente, será que é ela que enlouqueceu? Não, não. A loucura existe no âmbito dos jivas que existem dentro do sistema criado por Ishwara, né? Então, quem é que enlouqueceu? Quem está enlouquecendo são os jivas. E por que esses jivas estão enlouquecendo e agindo de modo tão adármico? É outra questão, né? E por quê? Então, a resposta é muito simples, é que porque eles estão dominados por uma ignorância espiritual densa, enorme, pervasiva, uma ignorância espiritual a respeito do Dharma, das leis e os princípios de Deus. O indivíduo, quando ele dá as costas para Deus e suas leis e seus princípios, ele começa a viver movido somente através dos seus desejos por aquilo que eles querem, né? E se você for movido somente por este instinto animal de querer o que você quer, quando quer, do modo que quer, você inevitavelmente se tornará um violador do Dharma. E a violação do Dharma, inevitavelmente, acaba ainda mais, destrói ainda mais a discriminação do indivíduo, e essa destruição do Viveka, né, irá destruir ainda mais a harmonia do campo dármico, criando ainda mais caos, loucura e muito sofrimento generalizado. Então, a gente tem a impressão que o mundo endoidou, sim, mas Ishwara é o sistema. Quer dizer assim, oh meu Deus, o que os meus vivas fizeram, estão fazendo com o livre-arbítrio que eu concedi a todo ele? Eles abandonaram, né, este relacionamento com o Criador, eles deram as costas para mim, eles estão enlouquecidos por essa ignorância espiritual, religiosa, né? E eles estão se autodestruindo, destruindo o meio ambiente e destruindo também as pessoas do bem que se encontram no momento. Eu ia dizer uma coisa que seria uma contradição. As pessoas do bem também se encontram em determinados momentos num karma que é um karma coletivo de uma civilização, né? Então, o sofrimento é um sofrimento que vai para todos os jivas a nível coletivo, né? Planetário, digamos assim. E aí eu concluo, para a gente fazer a nossa pausa, Saguna Ishwara, que é a inteligência suprema, está sempre livre e fora de tudo isso. A responsabilidade jamais pode ser atribuída a Deus ou a Ishwara 2. A responsabilidade deve sempre ser atribuída ao mau exercício ou ao exercício indevido do livre-arbítrio dos jivas humanos. Esta é a responsabilidade. Como eu costumo dizer, o livre-arbítrio humano ele tem um preço muito alto. Esse preço é a responsabilidade. Porque se você for um gato, você nunca vai sofrer aquilo que é conhecido por nós como o sofrimento emocional psicológico humano, né? Sofrimento emocional é diferente do sofrimento físico, da dor física, né? Eu vejo galinhas minhas que ficam doentes, dormem, elas morrem tranquilas, quietinhas, né? Eu boto elas fora do galinheiro, elas dormem sem nenhum conflito, sem nenhuma dor, sem nenhuma expressão de sofrimento emocional. Elas vão se apagando e se apagam, né? Porque elas não têm a problemática humana que é a dor psicológica emocional, né? Então, é um indivíduo que, através desta violação, né, o uso indevido do livre-arbítrio, começa a viver somente para satisfazer os seus desejos egóicos, autocentrados, o que eu quero, quando quero, como quero, o modo que eu quero. Isso vai danificando, vai corroendo o Dharma, a estrutura Dharma, porque existe uma infinidade de leis químicas, né, físicas, entre muitas outras, mas existem as leis mais importantes do ponto de vista do jiva humano, são as leis kármicas, morais, éticas e psicológicas, né? Porque o indivíduo humano é aquele que vai sofrer a dor psicológica e emocional.
Se você viola essas leis, você sofre. O indivíduo não se toca que acumulando milhões e bilhões em suas contas bancárias, eles estão sofrendo e destruindo, né, essa oportunidade de vida, mas também destruindo o campo dármico. A responsabilidade, porém, portanto, não pode ser atribuída a Ishvara, mas a este exercício indevido do livre-arbítrio humano. Por isso, algumas pessoas, entre elas eu, sugerem que diversas civilizações humanas já foram, já se extinguiram, né? Deixaram este planeta porque elas se autodestruíram através de uma excessiva ou violenta violação, ou extrema violação do Dharma a nível coletivo. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.